Bom, meus companheiros e companheiras, boa noite a todos e a todas, já quase meia-noite, virando o dia que nós viramos de alegria, um dia de renovo na história política dos ferroviários da cidade de Ilhéus e fazer uma assembleia a esta hora da noite é um bom prenúncio para os trabalhadores rodoviários, porque indica seguramente que esta direção, o conjunto de lideranças sociais que aqui se encontram, transformarão este sindicato em um sindicato referência da luta dos rodoviários na nossa região e no nosso estado, porque se muito foi feito sem que os nossos dirigentes tivessem tido a condição de diretores do sindicato, por certo muito eles farão ao assumirem a direção do sindicato e dar uma ressignificação ao papel político da classe trabalhadora rodoviária na cidade de Ilhéus para enfrentar o capital na sua expressão mais perversa, que é o capital do setor rodoviário da cidade de Ilhéus. Por isso, me alegro não apenas em estar aqui com vocês nesta quase meia-noite do dia de hoje. Me alegro muito mais pela tenacidade política de cada rodoviário, de cada homem e de cada mulher, que mesmo enfrentando aquela que é a pior forma de assédio que sofrem os trabalhadores, quando enfrentam o capital, que é a intimidação daqueles que ousam lutar para pôr fim a um processo de dominação do capital sob o instrumento organizativo da luta da classe trabalhadora, que é o sindicato. E aqui nós tivemos trabalhadores que souberam o seu tempo, souberam pensar, sentir e agir para transformar a dominação que desejava neste sindicato por parte do patronato, que dilacerava o direito, que perseguia, que demitia trabalhadores, que demitia trabalhadoras, aqueles que se ousavam interpor-se na relação entre o patrão e o sindicato, era naturalmente demitido, naturalmente produzindo um escárnio à vida daquele trabalhador, que repercutia na vida da família de cada um de vocês. Portanto, essa não é uma vitória isolada desta chapa, é uma vitória dos rodoviários, das rodoviárias, dos democratas, da cidade de Ilhéus, que não tolerava, e é bom dizer, é uma vitória da cidade de Ilhéus, que não tolerava dois fatos que nós devemos reputá-los
como fatos abjetos na relação de trabalho e na relação com a sociedade. O primeiro, uma direção que não se respeitava e fazia no calabouço da noite ou no calabouço do poder, e eu digo no calabouço porque era no subterrâneo do poder, fazia acordos espúrios que garfavam o direito dos trabalhadores, tirando a possibilidade da família rodoviária, dos rodoviários, de pais e mães, terem um pouco mais de dinheiro, por um acordo salarial decente, com dignidade às famílias, para que as famílias dos rodoviários pudessem ter mais proteção. E nesse sentido, o que nós vimos, seguramente, era uma direção que não se respeitava e numa negociata perversa, sem vergonha, maldosa, garfava os rodoviários, fazendo acordos vergonhosos e portando parte daquele direito que deveria ser dado aos rodoviários no bolso de alguns dirigentes malvados, alguns dirigentes malandros. Esta foi a primeira vitória. A vitória da categoria, de derrotar os traidores da categoria, que mais eram serviçais dos patrões do que dirigentes sindicais. Esta foi a primeira vitória da categoria. A segunda vitória da categoria, associada aos interesses da sociedade, é a vitória, meu caro Jailson, que teve um papel destacado, foi atacado, perseguido, com maledicências contra a sua dignidade, e que nós devemos resgatar como parte de alguém que soube enfrentar e saberá sempre enfrentar e está ao lado daqueles que lutam pelo direito. A segunda maldade que a antiga direção do sindicato praticava contra a cidade de Ilhéus era o conluio com os patrões de fazer, além de um acordo rebaixado, fazer um certo acordo para favorecer o aumento da tarifa contra os interesses do povo da cidade de Ilhéus. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. A direção atual, vocês que ganharam, devem muito à cidade de Ilhéus, devem muito ao movimento social, devem muito aos rodoviários. A transversalidade da atuação, souberam entender o seu papel de classe e aqui estão emprestando solidariedade à luta e à vitória que vocês alcançaram, a vitória do tema, uma vitória com V maiúsculo. Alcançar numa eleição como essa, uma vitória desta tem que ser muito comemorada. Vocês lutaram contra a fraude na eleição e venceram a fraude. A verdade venceu a mentira. Derrotamos, judicializamos o processo, vencemos o processo. E muitos não acreditavam e até achavam que Índio, que Michele, que parte daqueles que conosco construíram essa trajetória, lançaram infâmia sobre vocês, dizendo que vocês teriam se vergado aos patrões e que teriam abandonado a luta. O tempo político dessa direção, o tempo político da luta de Índio não era o tempo político da justiça. A justiça tarda, mas não falha, e nós soubemos esperar com paciência, com dignidade, com clareza, com, sobretudo, confiança dos nossos advogados, uma vitória que pudesse refazer o processo eleitoral para, pelo processo eleitoral, pela democracia, devolver o sindicato aos verdadeiros donos, que são os trabalhadores rodoviários. Alcançamos esta vitória, mas agora a tarefa será muito mais árdua do que vencer a eleição. É a tarefa de enfrentar um patronato conservador, um patronato que deseja regressão na negociação, mas é a tarefa também de dizer que o lugar do trabalhador é no sindicato e o sindicato é o trabalhador. Por isso encerro essas palavras, agradecendo a cada companheiro, que mesmo tendo infâmias lançadas sobre os nomes de cada um, sobre a honra de cada um, sobre a trajetória política de cada um, a dignidade de cada um, e eu próprio fui alvo deste processo, e vejam como é. Alguns diziam que não tinha central, e hoje vocês viram a eleição.
E olha como estava armado o jogo. Trouxeram aqui a CTB, que é filiado ao PCdoB. O candidato do PCdoB é Davidson Magalhães, que é cunhado de Jabes Ribeiro, que foi financiado pela São Miguel, que armou a chapa 1 para tentar enganar o voto. Não vai passar essa mentira, não vai passar esse comportamento tudo. Agora, ensina as eleições é unificar a categoria e dizer, todos nós, depois da disputa, somos um só para valer, para lutar e para derrotar os fatores. É muita luta. Mas, felizmente, vencemos a primeira batalha de muitas que vão vir. Porque agora nós vamos trabalhar para os rodoviários melhores. Libertar os rodoviários de nós. A covardia dos patrões. Porque os patrões são covardes para os rodoviários de nós. E hoje a gente tem o primeiro passo para acabar com o outro. Entendeu? E nós vamos acabar com a covardia, porque para mim é covardia. É covardia com o trabalhador. Covardia. A gente fecha, água para a cidade fecha. Entendeu? Se não fosse vocês, essa cidade não anda. Porque se o coletivo não anda, a cidade não anda. Entendeu? Então vocês são muito importantes nessa cidade. E os donos de empresas são muito covardes com vocês. E isso, a partir de hoje, acabou. Acabou. A partir de hoje, eles vão respeitar o trabalhador. Vou falar para vocês que o companheiro Índio, eu já venho apostando nele, tanto eu como o pessoal de Itabuna, o companheiro Bebeto, chamando o Índio, para vir do nosso lado, né? O Índio disse que estava em outra central, mas de repente ele criou coragem e veio para a central, que é a força sindical, que deu apoio e dá apoio hoje em Itabuna. Estou falando aqui através do presidente de Itabuna, que não pôde vir, estava cansado, mas que deu todo apoio através do companheiro Bebeto, que nunca nos deixou na mão. É um companheiro que hoje a gente tem que trazer hoje aqui no coração, o nosso companheiro Bebeto. Agora, o rodoviário está de parabéns. Aqui em Itabuna, aqui em Léus e em Itabuna, ele nos ajudou a ganhar a eleição também. Em Itabuna nos apoiou, entendeu? E veio uma luta, os empresários massacrando essa família, porque não foi só ele. Eu vou passar aqui a palavra para o companheiro André, para poder falar alguma coisa, que é o companheiro lá de Salvador também, que veio nos apoiar. Companheiros e companheiras, boa noite. Boa noite! Companheiro, eu sei que hoje esse momento aqui é um momento muito histórico. Eu sei que o pessoal aqui está muito emocionado e esperava muito por esse momento democrático. Esse momento aqui que toda a categoria rodoviária aqui de Ilhéus passou por essa crise. Foram 14 anos a diretoria e o sindicato de vocês representando o patrão. E a cartilha não é representar o patrão, é representar os trabalhadores. Porque os trabalhadores, eles precisam ter pessoas comprometidas com a classe, comprometidas com os trabalhadores. E trabalhadores têm que estar para defender trabalhadores, conquistar direitos e avançar. E infelizmente não era isso que acontecia. O que o companheiro Índio passou, a esposa dele passou, também passei lá em Salvador, também fui perseguido, fui demitido. Eu sei que
Esse sentimento é um sentimento muito ruim, mas sabemos que a unidade e a confiança da categoria tem que ser depositada em quem tem o comprometimento em ajudar e lutar e melhorar a vida de cada um dos trabalhadores. Vou passar aqui a palavra para o companheiro Vinha, também do Sindicato de Rodoviários de Salvador. Companheiros, boa noite. Fico feliz com essa vitória. Fico feliz com essa vitória, com o apoio da Força Sindical, o nosso Bebeto, entendeu? Nós também, de Salvador, como eu, como André, fomos perseguidos, fomos demitidos, hoje somos diretor de base, entendeu? E eu peço a vocês, apoiem essa diretoria, porque sem o apoio do trabalhador, o presidente, essa nova diretoria não pode fazer nada. Dê todo apoio a ele, porque se ele foi um lutador, sem ser nada, hoje ele é presidente, ele tem o poder na mão, e o poder também depende de vocês. Obrigado. O que a dona quer falar? Fala um pouquinho só. Falar depois de Bebeto é um pouquinho complicado, né? Mas eu queria dizer que essa luta é a luta de todos nós. Foi uma luta que começou de uma maneira complicada, mas que a gente foi aos passos, caminhando, e no final conseguimos chegar à vitória. Eu sinto que essa vitória é a vitória dos rodoviários, mas é a liberdade dos rodoviários. Todo mundo quer que chegue junho para a Copa do Mundo. Eu quero que chegue outubro, que é a data base. Eles que nos esperam. Obrigado, doutor Gabriel. Obrigado. Bom, João, você também tem que falar um pouquinho. Você é minha parceira, tá com salto, mas eu posso dar para você amanhã. Na Havaiana, né? Mas, gente, muito bom ganhar, como diz o João, muito bom ganhar. E agora eu não posso deixar de tirar. Esse ano não deixava de assistir. Olha, eu queria dizer, meu Deus, às vezes eu quando virava assim, eu queria dizer, meu Deus, você não pode desistir nunca não, né? Não vem com rivalidade, acabou. E mais todo tempo tinha um negócio que estava puxando por todo tempo tinha que conversar com ela. Ele não aceitava só chegar lá e protocolar. Tinha que protocolar e explicar a ela o que era aquilo, que prova era aquela. E foi tanto que Ive foi convidado para a primeira reunião que fracassou, quando foi estabelecido o regulamento que hoje vai seguir. Ive foi convidado pelo procurador como o denunciante do inquérito que deu origem à ação que anulou a eleição. Por isso é que eu digo nesse processo todo. E segundo, eu tenho que ganhar o resto da menina. Então, eu fui contratada do Sintepag. E o Sintepag, através do meu presidente, eu fui liberada para ter todo o apoio que eles precisaram. Aí quando ele dizia, vamos embora, eu tinha que pegar, voltar a barra dele e ir atrás dele, achando que era loucura. Ele tinha que desistir, que não tinha que desistir. Mas ele nunca desistiu. Aí depois teve aquele grupo que foi fiel ele até o fim, mas é muito vulnerável. Se eu falar mais de 2 minutos, eu não tenho mais nenhum. 2. Companheiros, boa noite. Para mim é muito diferente estar aqui. O companheiro Bebeto falou nos ataques, e assim como o Bebeto e o Jailson, eles esqueceram que eu fui cobrador, que eu fui motorista, e só se lembraram da minha última passagem aqui, e que não permaneci. Lima esteve lá, enquanto estive no setor de treinamento, outros companheiros aqui, e nenhum desses companheiros jamais foram por mim maltratados, porque eu não tenho ilusão de classe. Eu sabia qual era o meu papel o tempo inteiro, sabia porque estava aqui, e você sabe disso. E por isso nós não ficamos. E me alegro muito, porque a minha central, a Força Sindical, fundou esse sindicato
e hoje ajuda vocês a desenvolver. Nós somos traídos e enganados por esses que hoje a categoria expurgou e que certamente jamais voltarão. Quero agradecer ao companheiro Robson Abil, nós juntos, muitas noites no telefone, planejando marketing, criando, inventando, e isso tudo foi fundamental também aos meus companheiros de central. E pedir desculpas pelo momento que nós, no calor da emoção, nos desentendemos, querendo acertar. E muitas vezes recebemos um com o outro e com o restante do coletivo, e das tantas broncas que nós nos demos mutuamente, porque nós queríamos acertar e queríamos vencer as eleições. Mais do que vencer as eleições, nós queremos, como diz o doutor Gabriel, devolver a sensação de liberdade aos trabalhadores rodoviários dessa cidade. Gustavo, que foi meu companheiro de muitas vezes, em final de linha, confabulávamos, falávamos do sofrimento que todos nós de lá passávamos e passamos até aqui. Certamente, repousa sobre os seus ombros muito mais do que a responsabilidade de conduzir a luta dessa categoria. Repousa a confiança que cada homem e mulher depositou em você. Companheiros que passaram e ficaram pelo caminho. Meu companheiro Wagner, meu irmão que foi covardemente atacado por esses marginais e que sempre esteve ao lado dos trabalhadores. O companheiro Dilma, que nos ajudou estruturando até para fazer a Revolução Russa, precisou ter investimento. E o companheiro Dilma, que sempre foi investidor desta batalha, que também não está entre nós. O companheiro Kleber, que lhe sucedeu encabeçando a chapa. E tantos outros, que hoje aqui não estão, mas que certamente de onde eles estão, o seu incentivo, o seu apoio e a sensação da alma lavada, certamente eles têm. Há um desafio, e os companheiros da Via Média, que desfiliaram do meio do caminho porque não acreditavam que era possível vencer os gigantes. E vocês, os Davis, venceram esses gigantes no dia de hoje. Precisam voltar a se filiar ao sindicato. Muito mais do que para contribuir, para fortalecer a luta e fortalecer a liderança do sindicato, para ter força no seu número de filiados, de associados, para enfrentar as dificuldades que certamente virão. Companheiro Ageu, companheira Patrícia, companheiro Cabeludo, que conduziram o sindicato, toparam ser os interventores dessa luta, também merecem no dia de hoje o nosso respeito e o nosso agradecimento. Que Deus nos abençoe. Que dê sabedoria a você, presidente, na tomada de decisão. Que dê sabedoria a você nas escolhas que certamente terá que fazer daqui para frente, para devolver a esses homens e mulheres o direito de sonhar, mas o direito a ter direito. Um forte abraço e boa noite. Martim, boa noite. Boa noite a todos. Diferente do projeto, né? Uma luta que não é mais de muito fácil que veio calma pelo melhor do rodoviário, né? E em 2010 eu conheci nosso amigo Lívia, eu vi que ele viu no rodoviário, e eu me juntei a ele, e hoje é o que está aqui. Ganhamos a eleição do sindicato e rodoviário de Ilhéus. Hoje eu vou presidente do Estado, eu sei que ele vai fazer um trabalho que é o melhor do rodoviário. Porque o rodoviário perdeu em 13 anos, eu sei que ele não vai conseguir um ano, mas 4, 5, 6, 7, 8 anos, entendeu? E nós queremos o melhor, junto com o Índio, a sindical, Bebeto e todos que estão aqui presentes. Eu desejo, né, uma boa sorte, saúde ao nosso amigo Gustavo, né, que é nosso presidente, e a parceria e todo o grupo, né, se não tiver o grupo, e também eu quero agradecer muito aqui também a nossa advogada aqui, né, doutor Guilherme, doutor Gabriel, né, Bebeto, Jailson, que está aqui presente, e que Gustavo passou por mim, eu estou rouco, mas lindo, que em 2016 nós vamos fazer, né, um grande apoio rodoviário, RBA, né? Um abraço a todos, todo mundo está junto, eu sei que ele não está junto, todo mundo chorou. Um abraço.